Pai Celestial, Santo Espírito de Deus, sabemos que entre o céu e a terra está Jesus como mediador, intercessor, e que viveu neste mundo como um ser humano e venceu todas as adversidades e momentos e a própria morte. Senhor, nós agradecemos. Nos prostramos ante a Tua presença, reconhecendo que o Senhor, o Deus da criação, o único, eterno, soberano, Deus vivo, que o Senhor está sempre pronto a socorrer e ajudar aqueles que buscam ou que buscarem de todo o coração. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Sabemos também, Senhor, para o Senhor nada é impossível, nada. Quer seja uma doença grave ou gravíssima, ou até mesmo, Senhor, Pai, aquele que ou aquela que já ouviu, não tem mais nada, não há mais nada a fazer. E então entra o momento do Senhor, o Deus dos impossíveis. Um casamento que virou cinzas, a saúde que acabou por completo, uma doença que tomou conta. Senhor, um fracasso que levou ao fundo de poço. Para o Senhor nada é impossível. Então fale, Senhor, pois a Tua palavra, Senhor, é viva, é eficaz, como o Senhor diz. E pela palavra o Senhor criou todas as coisas, visíveis e invisíveis. Mas sabemos que sem a fé nada acontecerá. Como o Senhor mesmo diz, porque sem fé é impossível agradar-te. Impossível. E o Senhor diz mais: o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. Pai, não faltam exemplos nas Escrituras e até mesmo na vida prática, quando se contempla e ouve tantos testemunhos gloriosos como nós temos ouvido aqui no Irajá, Senhor. Curas extraordinárias, meu Pai, sem intervenção de quem quer que fosse. Nosso Deus, fale, Pai, em nome de Jesus, e que haja um despertamento para que o Teu Espírito Santo possa operar e possa agir. Sabemos que o Senhor fica esperando ser buscado, pois Jesus diz: vinde a mim os que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Santo Espírito de Deus, Pai, nós nos apresentamos a Ti, Senhor, e neste momento para ouvir e para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado, único, eterno, soberano Jesus. Fale conosco, Pai, e nós agradecemos. Desde já nós agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Então nosso assunto é fé e oração, oração e fé. Há pessoas que dizem assim: mas num momento difícil, muito difícil, eu não consigo orar. Bom, se não houve até então a prática da oração, é claro, se uma pessoa está fraca, não tem comunhão com o Espírito de Deus e não tem uma vida pregressa, uma vida, né, de oração, obviamente, você acha que Satanás vai dar espaço para uma pessoa que não ora ou quase não ora, né, na hora da dificuldade, entrar em uma oração fervorosa e conseguir vencer a batalha? Só pelo Espírito de Deus. Até pode. E eu quero mostrar isso para vocês. Vai comigo lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Bem lá atrás, nas Escrituras, a carta aos Hebreus, ela fica bem próxima do Apocalipse. Um pedacinho, uma parte aqui do versículo 34, é claro que nós vamos ler o versículo todo, mas é um pedacinho aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 34. Falando da fé, né? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Agora, olha o ponto central aqui, ó. Da fraqueza tiraram forças. Repete comigo: da fraqueza tiraram forças. Mas você pode observar que aqui, o versículo anterior
fala exatamente que eles viveram da fé. Eles viveram da fé. Ou seja, foram homens de orações, foram homens que viveram uma vida de fervor com Deus, que se apresentavam a Deus, quer fosse em momentos difíceis ou em momentos de calmaria. Estava tudo bem, eles oravam. Estava tudo péssimo, eles oravam. Não se intimidavam nos momentos mais difíceis ou das piores pressões. E é isso que nós precisamos contemplar. Por quê? Olha, gente, Jesus disse, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, está no Evangelho de João. Então, as lutas vêm. Vai depender de quê? Se o cristão está preparado espiritualmente ou não. Se está com a sua chama de fé acesa ou não. Se tem levado uma vida de oração, porque quem leva uma vida de oração fervorosa, literalmente habitual, ou seja, tem a prática diária da oração, quando os problemas se levantam, não entra em desespero como muita gente que não tem essa estrutura, que não tem esse preparo. Então, agora nós vamos ler o versículo anterior, que é o 33. Você vê, no 32 diz, e que mais direi, o 32, faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Aí, olha só, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, então apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Você observa que nem todos os nomes estão catalogados aqui no versículo 32, porque o Espírito Santo, nessa parte, ele diz, e de Samuel e dos profetas, ou seja, todos os outros que viveram na palavra, que falavam a palavra, os profetas falavam a palavra de Deus, né, que é a profecia revelada, a palavra. Então, você observa, pela fé eles venceram reinos. Vem uma enfermidade e cria raízes e ela passa a reinar. Intimida, limita, até ameaça com a morte, impedindo de cumprir os dias, o tempo. É um reino. Uma queda financeira que, lá no fundo de poço, não consegue ver uma saída. Então, observa, pela fé venceram reinos. Quando o cristão diz assim, não tem jeito, como Deus vai entrar na sua batalha? Como é que o Espírito de Deus vai tomar a tua luta? Como é que Jesus vai poder operar se você não agir por fé? Se você não tem a comunhão da oração? Nós temos ajuda sobrenatural. Gente, o que é natural está dentro dos limites dos 5 sentidos humanos. Tem gente que com os olhos físicos vê a doença ou lê o diagnóstico, com os ouvidos físicos escuta, desmonta, desmorona, acabou tudo. Como é que o Deus Todo-Poderoso, Onipotente, vai entrar em ação, vai entrar naquela batalha, se não há uma fé? A fé não é só para os momentos difíceis, é para todo momento. Você vê que aqui mesmo na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, você anota aí, diz, o justo viverá da fé. Viver da fé o que é? É viver do sobrenatural, é a confiança na presença de Deus, é a certeza de que a palavra de Deus se cumpre. Isso tem que ser alimentado. E sem a oração falta comunhão com o Espírito Santo. Então, quando vem um momento mais difícil, alguns literalmente desmoronam. É necessário nós termos também em mente isso de uma forma bem viva, uma chama viva,
que nós temos um combate espiritual em todo o tempo. A qualquer momento, o diabo pode tentar preparar alguma cilada. Então, quando o cristão leva uma vida de oração e alimenta a sua fé, Deus pode entrar na sua batalha. E aí você vai ver comigo por quê. Esses que viveram da fé, que estão aqui, não é, descritos como pessoas de fé que venceram os reinos, você vai observar que quando o mal veio, eles não se intimidaram, não entraram em desespero. Exemplo, abra sua Bíblia no livro de Daniel. No capítulo 6, o título é Daniel na Cova dos Leões. Todos nós aqui conhecemos, não é, irmãos? Mas vamos na simplicidade para observar por esse prisma, por essa ótica espiritual. Ou seja, Daniel levou uma vida de oração. E agora houve uma guerra, se levantou uma guerra violenta contra ele. Um grupo de líderes se levantou contra ele. Parece que vai ser o fim dele. Vai comigo. E pareceu bem a Dario constituir sobre o rei a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do seu reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães, governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandado: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura. Agora vai comigo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém? Dá uma paradinha. Não foi assinado o documento pelo rei? Sim ou não? O decreto não era contra Daniel? E por que esses homens se juntaram e foram até o rei para que ele assinasse um decreto contra Daniel? Eles sabiam que era contra, só ele, contra Daniel. Inveja. Inveja, fala comigo. Inveja. 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 Onde houver inveja, pessoal, vai haver armação, vai haver complô,
Vai haver conluio. Haverão reuniões secretas. Como é que nós vamos derrubar? E sabe quem se alimenta disso? O diabo adora isso. O diabo adora a inveja. Eu costumo dizer que a inveja é um combustível para demônios e vem com força, mas quando alguém é de Jesus de verdade, pessoal, não tem para ninguém. Primeiro, Daniel orava no reino da Babilônia. Coloca isso dentro de você. Nós estamos num mundo que aqui é representado pela Babilônia. As pessoas aceitam adorar a imagem de escultura, fazer reza para A, para B, para C, mas quando se ora ao Deus vivo, em nome de Jesus, o inferno treme. Porque Jesus ressuscitou da morte. Porque Jesus é o mediador. Porque Jesus veio do céu. Porque Jesus entra nas batalhas. Jesus é varão de guerra. Dos 4 cavaleiros do Apocalipse, o primeiro que sai é o cavalo branco. E ele vem vencendo e para vencer. Jesus venceu a própria morte. Glória a Deus. Então eles estão com inveja de Daniel. Onde houver inveja, vão tentar derrubar o invejador. Que isso, pastora? Eu vou mostrar para vocês. Marca aqui, vai comigo em Provérbios 27. Volta e vem em Provérbios capítulo 27, eu vou te provar isso. No versículo 4. Quem lê comigo? Versículo 4. Cruel é o furor e a impetuosa ira, mas quem parará perante a inveja? Olha bem, quem parará diante da inveja, ou seja, quando a inveja vai, quem consegue parar diante dela, porque ela tem uma força. Sabe quem para? Quem tem o escudo da fé. A fé é um escudo. Diga, a fé é um escudo. O escudo da fé que está lá na armadura de Deus. O que é a fé? Uma certeza daquilo que a palavra de Deus te falou e você segura e sabe que não tem quem possa te derrubar, porque Jesus está na tua frente. Coloque Jesus, a palavra na frente da inveja, diante da inveja e vê se ela aguenta. Pastora, que isso? É isso mesmo, pessoal. Aquele grupo de líderes do reino da Babilônia se levantou contra Daniel por inveja. Quem é esse judeuzinho para ter autoridade no nosso reino? Quem é esse judeuzinho para mandar em nós? Quem é esse judeuzinho para nos dar ordens? Quem é? Quem é o fulaninho que ganhou essa chefia? Quem é a dona fulana para reformar essa casa desse jeito? Quem é? Então a inveja é uma força que vai tentar tirar da frente, para dizer assim, sai da minha frente, porque o teu brilho me apaga. Só que o brilho, pessoal, para quem tem temor e tem consciência, é de Jesus, porque toda a glória é dele. Assim era Daniel. Daniel era humilde, irmãos. Daniel não buscava glória para ele. Sabe o que Daniel buscava? Ele buscava que o Senhor Deus os tirasse da Babilônia, não só ele, todo o povo de Israel, e os que haviam se espalhado pelo mundo. Daniel orava para que eles pudessem voltar para Jerusalém. O verdadeiro cristão, irmãos, ele não está nem aí se vai ter isso, vai ter aquilo. Ele vai ter mesmo, porque Deus dá, não tem como. A palavra de Deus diz que ninguém impede Deus de agir. Isaías diz, operando Deus, operando eu, quem impedirá?
A inveja é terrível, pessoal. Uma pessoa que tem inveja tem um coração apodrecido. Que isso, pastor? Apodrece até os ossos, diz a palavra. Está em Provérbios aqui mesmo. Volta aqui no capítulo 14, versículo 30. Vai comigo. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Quem lê comigo? O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja... Tenha compaixão, meu irmão. Os ossos estão apodrecidos. É terrível. Você já pensou ossos podres? Eita, eita. Pois estão com uma inveja de Daniel, pessoal. Por quê? Porque o rei viu a fidelidade dele. O rei viu a sinceridade dele. Ele luta não em causa própria. Irmãos, exemplo de pastores. Pastores têm que lutar pelas igrejas para que as almas entrem no céu, para que as pessoas saiam do sofrimento. E vamos lá. Atenção. Tem gente que ainda não entendeu. Vocês já leram lá no Evangelho de Marcos que quando Jesus sai, vê uma grande multidão, ele sente compaixão porque eles eram como ovelhas sem pastor? E Jesus começa ensinamentos? Pois é, a ovelha tem que ser ensinada mesmo, para andar no caminho. Então a ovelha não pode ter inveja. Amém, Jesus? Voltando em Daniel. Então o primeiro ponto que nós estamos observando é que houve um conluio contra Daniel. Qual foi o combustível? Está fraco. Inveja. Inveja. Quando você ouvir que alguém falou mal de você na vizinhança, ora por essa pessoa e pede paz ao coração dela. Pede para o Espírito, pede para Jesus dar paz ao coração. Senhor, o Senhor é abençoador. Faz uma visitação e derrama paz naquele coração. Senhor, abre os olhos espirituais, salva aquela vida. Essa oração que você faz por quem tem inveja de você, não só vai fazer o céu descer até aquela pessoa para acalmar o coração dela, como vai te beneficiar, porque Deus recompensa quem intercede. Coloca isso dentro de você. Então o primeiro ponto é esse: o cristão não tem medo de inveja. Por quê? Porque Jesus entra na sua batalha. Medo de quê? Medo de quê? Vamos lá. A segunda coisa que nós devemos observar nessa parte, nesse capítulo 6, é que Daniel levava uma vida de... Fala, uma vida de oração. Gente, ele orava 3 vezes ao dia, quando estava tudo bem. Estava tudo calmo, tudo tranquilo. Ele orava 3 vezes ao dia. As coisas apertavam 3 vezes ao dia. Agora chegou um momento crítico. O que nós devemos observar agora? Então vamos lá. É que no pior momento, na pior ameaça, porque o decreto foi exatamente dentro desse contexto. Qualquer um que ore, que faça uma petição a qualquer Deus e não ao rei da Babilônia. Você vê que eles fizeram, né, de uma forma, elaboraram esse decreto, eles, o grupo dos invejosos, porque é assim. O grupo dos invejosos fica assim, por exemplo, se é um setor de trabalho, vamos ver o dia que ele chega atrasado, vamos lá, vamos pegar, nós vamos pegar. Vamos pegar o dia que ele não chega atrasado. O dia que faltou, a ponte caiu. Não chega atrasado. Olha bem. A terceira coisa que nós devemos observar é que o diabo, usando os babilônicos, não suportava a oração que Daniel fazia dentro da Babilônia. Gente, o mundo inteiro jaz. Quando tem alguém que ore, e ore sério, a oração sobe. Quando a oração sobe, ela atravessa, meu irmão, principados, potestades, ou seja, se afasta. Por quê? Porque o fogo está subindo.
Tem oração que é fogo, meu irmão. Tem cristão que não ora, não tem noção de como perde por não orar. Também não adianta fazer aquela oração água com açúcar. Deus, tem misericórdia de mim. Pai, sou teu filho. Deus, me ajuda. Ó Senhor. Isso não é oração. Isso é lamúria, isso é choração. O diabo não suportava as orações de Daniel dentro do reino da Babilônia. Você já parou para pensar que tem setores de trabalhos que não tem uma pessoa que ore? Ou seja, o diabo diz assim, opa, tá para mim, tô livre. Faço o que eu quero, mexo com quem eu quero, desando à vontade, porque não tem orações. Onde não houverem orações, irmãos, o Espírito de Deus não vai chegar ali. O diabo não suporta a presença de Deus. Onde não houverem orações, os anjos de Deus não estão ali. Para trabalhar? Não. Então observa comigo, o diabo não queria orações no reino da Babilônia. Pessoal, até nas igrejas, até numa igreja, se não houver gente firme de oração mesmo, para ter orações o tempo todo, o bicho tenta, pessoal. Quantos pregadores já caíram, que saíram do púlpito? Quantos obreiros abandonam o uniforme? Não há orações, não tem o fogo de Deus trabalhando ali. Quantos casamentos esfriaram e acabaram por não houve um que orasse fervorosamente para o Espírito de Deus atuar ali? Para os anjos de Deus cercarem ali? Orações. O diabo não quer orações no reino da Babilônia. O diabo não suporta orações fervorosas. O diabo não aguenta as orações de quem crê. E aí? Agora nós vamos ver um outro ponto. Eu já estou no quarto. Olha que coisa tremenda. Daniel sabia que ia ser jogado na cova dos leões. Interessante, gente. Não era para ele estar apavorado? Sim. Não era para ele ter parado de orar, ou no mínimo se sentir tão fraco, tão desesperado, tão para baixo, que não teria forças para orar. Versículo 10. Vai comigo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes. Quer dizer que a vida que ele levava antes com Deus, ele continuou levando no pior momento da vida dele. Daniel está ameaçado de ser jogado. Está ameaçado não, é certíssimo que ele vai ser jogado na cova dos leões, porque o decreto está pronto. Mas ele não parou de orar. Então atenta comigo. Daniel não teve medo, Daniel não se intimidou e Daniel não vedou, não parou o seu compromisso com Deus. Daniel tinha um compromisso com Deus, Daniel tinha um compromisso com o céu. Seja comprometido com o céu. Seja comprometida com o céu. Deixa eu mostrar para vocês, a gente vai voltar aqui. Outro que estava sob ameaça de morte foi Davi. O Saul segurava uma lança e falou. Saul disse assim, segurando a lança, eu estou só com uma canetinha, a lança é um negócio desse tamanho, de ferro, tem uma ponta, negócio sério. O Saul segurava uma lança e falou para os seus oficiais, disse assim, me tragam o Davi, porque eu vou encravá-lo na parede, vou pendurar Davi na parede. Quando ele aparecer, vou jogar a lança e a lança vai prender na parede, o Davi vai ficar pendurado. Deus olhou e disse assim, vai pensando. Deus ouviu e disse, pensa, vai pensando que você vai conseguir, vai. Por quê? Eu vou te mostrar.
Vai comigo no Salmo 18. Versículos de número 3 ao número 6. Salmo 18, versículo 3 ao 6. Quem lê comigo? Vai. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor. Olha aqui outro homem de oração que não se intimidava diante de ameaças. Tem gente que é assim mesmo, irmãos, é tanta inveja. Quem é esse fulano para ser chefe? Quem é essa fulana para dirigir isso ou dirigir? Quem é? Meu irmão, quem tem temor a Deus e tem a humildade, a simplicidade de saber que quem conduz em triunfo é o próprio Senhor Jesus, dá toda a glória para Ele. O apóstolo Paulo disse: tudo é dele, por ele e para ele. Se você entender que todas as tuas vitórias vão glorificar o nome de Jesus, Jesus vai ter o maior prazer em te dar vitórias em todas. Honre o nome de Jesus. Não brinca com o nome de Jesus. Eu acho tão bonito quando... Eu não sou muito ligada, é claro, né? Nas mídias, essa questão de... Mas você sabe que, por exemplo, tem jogador de futebol, quando faz um gol, imediatamente ele dá graças a Deus. Ele levanta as mãos para o céu e logo dá graça, porque sabe que a bênção vem do Senhor, a vitória vem do Senhor. Nunca atribua aos seus próprios méritos as suas vitórias. Sabe por quê? Porque o ser humano foi criado por Deus. E foi criado à imagem dele. Para quê? Para a glória dele. Então, a tua vida, as tuas vitórias são para glorificar a Jesus, o nome dele. Deus tem o maior prazer na tua saúde. Deus tem o maior prazer em arrebentar com a doença. Por isso que Jesus levou lá para a sepultura. Você observa aqui, mas tem mais, eu não vou parar aqui não. Vai no Salmo 27. Três primeiros versículos. Salmo de Davi. Versículo 1, capítulo 27, Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim. Glória a Deus. Quando você estiver debaixo de pressão, tá? Não entre em desespero. Continua orando no mesmo fervor que você orava antes. Por que, pastor, eu não tenho que intensificar? Pode. Mas por que não orava com fervor antes? Nós temos que servir a Deus, irmãos, em todo tempo, com fervor. O justo viverá da fé. Então, quando o mal vem, há uma confiança, há uma certeza. Por exemplo, você lembra até de canções. Quando a coisa aperta muito, olha só. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Na verdade, não, como o monte Sião. Está até no singular, porque é lá no alto, juntinho de Deus. Né? Não se abala, mas permanece para sempre.
O Daniel, irmãos, ele está consciente que ele vai ser jogado na cova. Como ele está inteiramente nas mãos de Deus, ele está nos cuidados de Deus para dizer o que Deus fizer está bem feito. Só que você já tem o sacrifício de Jesus e sabe que Jesus saiu da sepultura. Então não há dificuldade para Jesus. Voltando lá no livro de Daniel, no capítulo 6. Muito bem. Agora nós vamos no versículo 11, né? Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Está vendo, pessoal? Ele pouco se importava se eles ouvissem orar. Tem cristão, irmãos, que não fala nem o nome de Jesus na empresa em que trabalha, com receio de sofrer retaliação. Que vergonha. Onde se fala o nome de Jesus, confessa e cerca do poder de Deus. Versículo 12. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, olha o acusador aí, olha só. Daniel, que é dos transportados de Judá, ou seja, aquele judeuzinho. Às vezes as pessoas falam, irmãos, a inveja é terrível. Você sabe que a inveja coloca adjetivos na boca das pessoas, mas coloca pejorativos. Quem é aquele pé rapado pensa que é? Quem é aquela... Eu vou te falar o que eu já ouvi, tá? Que já chegou aos meus ouvidos. Quem é aquela pastorinha? Chegou aos meus ouvidos. Alguém que saiu do meio. Quem é aquela pastorinha para pastorear uma igreja tão grande? Caramba! Caramba, o negócio foi feio. Terrível, né, gente? Caramba. Eu tremo de... A palavra diz, a quem muito for dado, muito será cobrado. Por que as pessoas não enxergam a verdade? Porque a inveja cega. E aí, vai comigo. Versículo 13. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Está vendo a acusação deles, irmãos? Ele está orando. O diabo está dizendo, ele está orando. O diabo vai tentar e vai dizer, ela está orando. Ela está orando, ele está orando. Vocês sabem que Satanás tem seus mensageiros, não sabe? Aí o capeta, o capitão-chefe, ele manda alguns demônios. Aí chega um perto do chefe e diz assim, chefinho, ela está orando, não estou conseguindo. Aí o chefão manda um mais forte. Ele diz, vai encarar lá, manda, faz tudo para ela parar de orar. Aí chega o segundo, aí a oração intensificou, está mais forte, mais lenha na fogueira. Aí ele volta apavorado, chefinho, não está fácil não. Aí ele manda um terceiro, vem cá, você é fortão, vai lá, chega lá e cria problema lá para parar de orar, embaraça, faz qualquer coisa. E aí ele chega perto, não tem jeito, está orando com mais fervor. Aí ele volta e diz assim, chefinho, vai o senhor lá. Eu estou te falando porque uma vez eu fui expulsar um demônio de uma adolescente. Sabe o que o demônio falou na boca da adolescente? Aquele desgraçado, meu chefe, que tinha que estar aqui. Eu falei, eu não sabia que o inferno trabalhava com chefia. Aquele desgraçado que tinha que estar aqui. Falou desse jeito, do meu chefe. Eu achei que era balela, mas depois eu entendi a hierarquia, né? Que ele copiou do céu. Lúcifer copiou, Satanás copiou a hierarquia dos anjos de Deus. Ele não tem mérito de criação não, tá, pessoal? Nem de inteligência, ele copiou tudo. Só que o bem ele transformou em mal. Então a realidade é essa. Mas o demônio falou na boca de uma adolescente que nunca tinha me visto na vida, nunca tinha entrado na igreja.
e disse exatamente isso. Aquele desgraçado, meu chefe, é que tinha que estar aqui. Ainda falou, se eu sair dela, eu vou apanhar. Falei, não sabia que tinha essas pancadarias. Mas vai comigo. Vamos em frente. Versículo 14. Ô pessoal, irmãos, o mundo espiritual é real. Os demônios são seres sem corpo, mas são seres. Tá? Eles pensam, eles armam, eles criam armadilhas. A palavra fala da astúcia, dos estratagemas, dos ardis de Satanás. Então vamos lá. Versículo 14. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado a favor de Daniel. Propôs então no seu coração livrá-lo. Até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Dá uma paradinha. O rei Dario, esse rei, ele tinha uma proximidade com Daniel e sabia que Daniel era um jovem, era um homem. Já não é mais jovem aqui, não é mais um jovenzinho, os anos estão passando. Daniel passou por 3 reis na Babilônia. Observa comigo, esse rei Dario, ele sabia que Daniel não tinha feito nada de errado. Ele sabia que Daniel era um judeu fiel a Deus, ao Deus vivo. Os outros queriam derrubá-lo. Mas por trás deles estava o diabo, irmãos, que não suportava as orações de Daniel no reino da Babilônia. A terra, o planeta, o mundo, a Babilônia, nesse caso aqui, representa o mundo. Se tiver alguém orando numa casa, o primeiro que se converte passa a luta. Porque o diabo quer que cesse as orações daquela casa, daquela empresa. Ele não quer que ore pela empresa, ele não quer que ore pelo time de futebol, ele não quer que ore pela vizinhança. Então ele vai tentar fazer calar. Ele vai tentar fazer calar. Mas a palavra vem e diz, a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Então o rei sabia que ele era inocente. Vai comigo agora, 15. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram, sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar? Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Dá uma paradinha. Outra observação que eu quero fazer aqui, irmãos, essa passagem é riquíssima de entendimento da nossa vida prática hoje. Quando alguém diz para mim, a Bíblia é um livro velho, um livro, dá compaixão. Aí eu digo, abre o seu coração, o Espírito Santo te explica. Você vai entender como se você estivesse, no momento mais moderno, lendo a linguagem mais moderna. Vai comigo. Versículo 17. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes. Olha ele se regozijando, a gente vai lacrar essa cova dos leões, esse Daniel nunca mais vai sair dali, vai virar carne moída na boca dos leões, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, olha só, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando, o rei disse a Daniel, agora vamos na voz triste, né? Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-é o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões. Observa alguma coisa comigo aqui. Você viu quando Deus falou com Daniel, quando o rei Dario falou com Daniel e disse assim, o teu Deus é quem tu continuamente serves te livrará? Qual foi a observação que o rei fez? Que ele orava continuamente, ele não parava de orar. Vocês estão vendo? Às vezes a família não vê isso, irmãos. E tem gente que se intimida quando alguém grita, para com esse negócio de ficar orando, para com essa coisa de ler a Bíblia, para com essa coisa de ir na igreja. Mas é exatamente isso que o Espírito Santo vai usar no dia da visitação. Vai dizer, você tem que ser como ele. Para quê? Para ter essa paz que ele tem, essa alegria que ele tem, essa alegria que ela tem, essa fé que ela tem. Atenta para isso. E agora o rei está falando a mesma coisa. Ô Daniel, esse teu Deus a quem tu continuamente serves. Olha bem como isso ficou cristalizado dentro desse rei. Ou seja, ele é um homem de oração. Vai comigo.
Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Como é bom andar na luz, né, pessoal? Como é bom você estar com seu coração em paz e tranquilo, ainda que o inferno inteiro se levante contra você, ainda que exércitos se levantem contra você, ainda que as pessoas se levantem contra você. Quando você tem temor a Deus e serve a Deus de verdade, meu irmão, o Espírito de Deus está na tua vida. Jesus te defende. Jesus é o nosso escudo. Ele entra na nossa guerra. E aí, pastora? Você pode imaginar, olha, por conta de horário eu vou ter que encerrar, mas você pode imaginar uma noite inteirinha, numa cova escura, leões famintos. Agora Deus permitiu que Daniel visse o anjo, Deus permitiu, porque aí diz: o Senhor enviou o seu anjo, ele viu. E ele fechou a boca dos leões. Ou seja, o anjo passou a noite comigo aqui, segurou a boca dos leões. Olha que coisa tremenda. Sabe o que aconteceu? Esse rei se converteu. Vai comigo agora no versículo 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre, permanentemente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Glória a Deus. Ei, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.